experimento da fenda dupla, que todo mundo me pergunta esse negócio, eu não sei explicar, a Bibi vai explicar para nós. Então, a gente tem um experimento que a gente queria entender a dualidade lá da onda-partícula. Aí a gente tem que quando a gente dispara um feixe de elétrons, né, por duas fendas, né? Primeiro a gente dispara uma vez, aí vê lá o comportamento de partícula. Dispara numa fendinha só, você vê o que acontece. É isso aí. Show. Aí botou as duas fendas lá e vê que é um comportamento de onda daquele elétron, vai se comportando como uma onda. Depois, a gente coloca o observador, entre aspas, que é o aparelho que vai medir, e ele volta a se comportar como uma partícula. E aí as pessoas falam, tá, mas o que está acontecendo? A treta é que o que propagam é o observador alterou a realidade. Só que as pessoas acham que o observador... É uma pessoa que está ali vendo o experimento acontecer. Esse é o problema. Exatamente. Só que não é uma pessoa. É uma máquina, porque a gente tem a função de onda, né, na mecânica quântica. Essa função de onda, ela vai descrever todas as possibilidades daquele sistema que a gente está trabalhando. E quando a gente faz a medida, ou seja, a gente colapsa a função de onda, a gente vai ter um resultado. Entendeu? Isso é o que as pessoas não entendem, eu acho. Que a física quântica, a mecânica quântica, ela vai trabalhar com a probabilidade. Então, a gente tem o princípio da incerteza de Heisenberg. A gente não vai poder falar assim, a partícula tá aqui, ou ela tá aqui, ou ela tá lá, antes da gente medir. E aí vem o próximo corte, o gato de Schrödinger, que é o que as pessoas falam muito. Isso foi um experimento mental, né, pra dar uma explicação sobre o assunto, de que a gente tem todas as possibilidades dentro daquela caixa e a gente só descobre qual é a possibilidade quando a gente abre a caixa. E isso é colapsar a função de onda. Só que o que acontece? No filme que eu falei lá do Quem Somos Nós, tem uma animação, que aquela animação ficou muito popular. É uma animação muito boa, mas ela tá errada fisicamente. Porque na hora que no filme eles falam assim, o observador aparece um olho. Um olho. Aí dá a impressão que é a pessoa. Dá a impressão que é a pessoa. E aí aquilo se propagou, se espalhou, se pulverizou. E todo mundo fala, então o observador altera a realidade. Então, a tua realidade é qual? Tu tem todas as probabilidades de ser rico. Aí quando tu colapsa mentalmente a tua função de onda, tu ficou milionário. Tipo, esse é o mote deles? Essa é a ideia. É tu pegar. Coach quântico? Exatamente. É tu pegar esse colapso da. Eles usam essas palavras. Colapso da função de onda, observador. Tudo que a gente usa na física, eles também usam, só que distorcido. Então, tu pode observar tal coisa, colapsar e criar. Só que não é assim. A gente não pode fazer essas extrapolações. O que vale ali no mundo quântico, digamos assim, né? No subatômico, ou seja, dentro de um átomo, tu não extrapola pro macro. Porque, na verdade, o extrapolar pro macro e tal é o que, aliás, é o sonho do físico, é a tal teoria de tudo e tal, né? Que é isso de encontrar essa relação, né? Exatamente. Que a gente não tem, né? Que a gente não tem. Isso é o que as pessoas, elas vendem, esses coaches e terapeutas quânticos e todo mundo. Aí vem aquela coisa, se tu tá doente, tu colapsa e a doença desaparece. É umas viagens, assim, que tu pensa, nossa, como isso pode estar sendo propagado. E a física, ela é uma área que tem palavrinhas que o pessoal adora usar. Energia, frequência, vibração. Vamos vibrar na mesma frequência, aí nós vamos, né? Exatamente. Então, às vezes, eu não sei se é porque os físicos escolheram palavras que não são tão... Mas sabe o que acontece muitas vezes? Eu vou te falar o que acontece. Acontece problemas de tradução, sabia? Principalmente pro Brasil. Porque, por exemplo, assim, o próprio negócio da fenda dupla e tal, porque eles devem escrever um observer, alguma coisa do tipo. É observer. Mas quem disse que é uma pessoa? Não tá escrito ali que é um ser humano. Entendeu? Quando a gente... Na astronomia acontece isso. Por exemplo, o cara coloca assim, um objeto e o Hubble. Só que em vez de escrever o Hubble, ele coloca observer. Mas não é uma pessoa que tá sentada no... É um equipamento que tá ali. Quando traduzem, então isso sempre dá problema quando você vai trazer um termo de uma coisa para
para outra língua. Não, e tanto que a gente sempre fala do observador e do observável. Sim. Porque daí a partícula seria o nosso observável, que a gente está estudando. Exatamente, é a tradução. E eu acho que é a falta de caráter mesmo das pessoas puxarem e as palavras ficam bonitas, né? Só uma coisa, para quem nunca viu Quem Somos Nós, já faz tempo, né? Então pode dar spoiler. É o filme do quê? Ele trata do quê? É um filme que, na verdade, ele quer explicar física quântica. Quem fez o filme é o Amit Goswami, que é um físico aí que, de fato, o cara foi físico, estudou na faculdade, deu aula na faculdade, mas em algum momento ele foi pro outro lado. Entendi. E aí eu acho que ele entendeu que falar sobre quântica e espiritualidade... Sabe o tal da física do Capra? Que também é muito usado espiritualmente. As pessoas acham que aquilo ali é super científico e não é. Tipo, não fale de Capra e tal da física com um físico, por favor. E aí as pessoas começam a usar isso de alguma forma, querer encontrar... Porque as pessoas sempre querem encontrar uma relação entre as coisas para provar algo superior, né? Uhum. E a gente não pode misturar, assim, a ciência e falar coisas que não existem. A gente trata do que existe, do que a gente pode fazer a experimentação, replicação e tudo mais. E aí, o Quem Somos Nós, ele conta a história de uma moça que ela vai passeando pelo mundo e vendo essas probabilidades, essas coisas. Aí tem esse experimento, porque tem uma cena no filme que é ela, assim, meio perdida e um cara, tipo, batendo uma bola de basquete. E aí ficam falando, essa bola de basquete pode estar em qualquer lugar, pode estar... Sabe, é meio que uma espécie de documentário filme. E aí, quando eles falam assim, mas quando você olha, ela está apenas em um lugar, e aí o experimento da fenda dupla e não sei o que atrás... Nossa, aí vão misturando tudo. Aí, por exemplo, aquela outra coisa o espaço é não sei quantos % vazio. Então, se você tentar o suficiente, você pode atravessar uma parede e tal. Umas coisas assim, entendi. Sabe? Que não faz muito sentido. Mas esse filme, nossa, sucesso. Tem a versão 2, saiu no cinema. É uma loucura. E teve um cara nesse filme, coitado, que é um físico importante, sério, que foi enganado. Sabe, sempre tem um cientista enganado nos filmes. Aí ele, acho que foi convidado pra falar sobre o assunto. Aí o cara falou. Editaram, picotaram. Aí parece que ele tá corroborando com tudo que tá rolando. Ele escreveu até uma nota de repúdio depois falando, não, mas eu não falei isso. Aí os caras, não, falou, só que daí foi cortado. E parece que ele super concorda. Ele concorda com tudo. Imagina, a vergonha do homem até hoje, eu acho, porque esse filme tá por tudo, né? Então assistam aí, galera. Quem somos nós? Vai lá assistir pra entender. É muito louco. Tem no YouTube aí e tal. Então vai lá. Quem somos nós? Assistam, porque vale a pena, hein? Vale a pena. E aí, então, os coaches quânticos, então, eles vão pra esse lado aí do colapsar. Então você vai colapsar e vai... O que eles usam o gato de Schrödinger, o colapso da função de onda e o experimento da fenda dupla. E aí é louco, porque eu acho que isso deve acontecer na tua área também, das pessoas que são leigas, que assistem a um vídeo aleatório e vêm te ensinar, vêm te dar aula, vêm te explicar por que tu tá errado, porque isso não é assim. É a mesma coisa. Aí a pessoa fala, nossa, você é uma física muito materialista.